pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia, paz e bem, sejam bem-vindos. Bom dia, queridos irmãos, que sejam bem-vindos para mais uma palestra com muito carinho para o coração de todos vocês. Bom dia, turminha querida. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Então, vamos às nossas reflexões da lição de hoje? Então, vamos lá. Hoje nós estamos, como o Fausto já falou, né, o Vinha de Luz, o capítulo 56, Maiorais. E que Emmanuel vai comentar esse versículo 35 de Marcos, no capítulo 9, disse Jesus, né? E ele, assentando-se, aliás, ele deveria ser em letra maiúscula, perdoe-me, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Emmanuel então vai comentar: ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os primeiros devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. No cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Muito bem. Estamos aqui mais uma vez, né? Com uma lição do Emmanuel que ele consegue tirar, vamos dizer assim, claro que esse versículo, ele por si só, ele já diz muito, né? Alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos de todos e servo de todos, né? Ela já diz muito, mas os comentários do Emmanuel revestem essa expressão assim de uma profundidade fantástica, porque ele consegue identificar em nós, né? Porque eu entendo que quando ele diz, parece que o Emmanuel ele não faz uma crítica ou utiliza aquilo que se observa no mundo como uma analogia daquilo que podemos observar em nós mesmos, né? Vamos dizer assim. Mas vamos ao que ele vem dizer, né? Ele fala: a ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Bem, primeiro ele relata as coisas que efetivamente compõem todos nós, né? Nós somos pessoas que
pelo fato de somos homens, né? O que nos caracteriza é exatamente a razão, e a razão nos leva à ciência, ao estudo, ao desenvolvimento de tecnologias. Então, todos nós temos um cientista, ou existe um aspecto científico em nós. Por mais que a gente negue e fale assim, esse trem de ciência não é para mim não, que eu só sou lavador de roupa ou de pratos. Mas não há ciência no lavar o prato. Você aprende, você desenvolve, você cria tecnologias no esfregar, sempre haverá um aspecto científico em nós. A filosofia, no sentido de questionar-se, estamos sempre nos questionando, colocando questões a serem perguntadas, né? Por que isso? Por que aquilo? Porque é isso nos movimenta. O sacerdócio é muito interessante que, quando ele fala em sacerdócio, e claro que eu estou colocando isso, tentando buscar essa percepção do Emmanuel para a nossa própria realidade íntima, né? Quando eu digo sacerdócio, o que a gente, às vezes, ao ter algum tipo de iluminação ou sensação de estarmos sendo respondidos nas nossas questões espirituais, né? Nós tomamos uma postura de que abraça e quer passar isso para ele. Quantas vezes falar assim, descobri isso, puxa, eu vou falar isso para os outros, né? Então, nós temos esse aspecto sacerdote em todos nós, né? Quanto à política. Política porque nós somos seres políticos, né? Existem aqueles que, evidentemente, abraçam a política sob o ponto de vista profissional e que vão atuar nessas questões, mas nós somos seres políticos, né? Então, também somos afetados naquilo que diz respeito à política, no sentido de queremos sermos os maiorais. Ele fala no comércio. Nós vivemos num mundo de trocas. Talvez não sejamos comerciantes profissionalmente, mas nós vivemos num mundo de troca, né? De trocas. E as finanças. Por que finanças? Porque nós sempre achamos que nós tratamos o dinheiro da melhor forma possível. Nós queremos levar vantagem em tudo, né? Vantagem nas nossas aplicações, da maneira que administramos os nossos dinheiros. Finanças tem a ver com dinheiro, comércio com trocas, né? E isso se exibe facilmente. Por que exibe facilmente? Ele vem falar. Os homens principais da ciência, aí veja. Aí, quando ele está falando os homens principais da ciência, porque todos esses aspectos, isso, veja, é uma reflexão que eu faço e proponho para conversarmos, né? Não quer dizer que eu esteja determinando linhas de pensamento. Eu estou convidando a pensarmos tendo esse viés, porque todos nós temos aspectos de ciência, de filosofia, né? E assim por diante nós mesmos. Mas existem aqueles que são os principais da ciência, ou aqueles que são dedicados à ciência, a um campo da ciência, quaisquer que seja, tá certo? Mas que refletem efetivamente as nossas posturas. Mas como ele é principal na ciência, ou seja, aqueles cujo aspecto mais importante, na qual ele dedica mais tempo, seja o aspecto científico, nós vamos ver isso em professores, em cientistas, enfim, o que é óbvio, né, que nós estamos falando, né? Com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Aí eu falo assim, meu Deus, o que é presunçoso? A gente ouve muito falar sobre presunçoso, mas não sabe o que é isso. Então, presunção é um julgamento baseado em indícios e aparências. Confiança excessiva em si mesmo. Isso que eu olhei no dicionário. Então, eu fiquei pensando assim, olha só, confiança excessiva em si mesmo. Então, às vezes, pelo fato de nós termos desenvolvido tecnologias, termos estudado, sermos cientistas e o próprio cientista, acredita que aquele saber o torna especial e passa a ter uma confiança em todas as áreas de atuação, inclusive no comércio, na filosofia, onde quer que seja. Por quê? Porque eles são principais, ou dedicaram tempo para aquilo, reuniram um conjunto de informações e de conhecimento que os possibilita a criar uma presunção de que eles estão no estágio superior que as demais pessoas, né? Criam uma confiança excessiva em si mesmo. Não quer dizer que não tenhamos que ter confiança em nós mesmos. Sim, é importante que tenhamos confiança. É preciso que tenhamos confiança. Tem a ver com, a Aldinha fala, né? Confie, confie, confie. Criar uma confiança na justeza divina, na justeza soberana de Deus Pai, é importante para caminharmos. Mas criarmos a presunção de que o nosso saber, né, sob o ponto de vista científico, nos dá posições destacadas na vida, não. Isso é uma presunção. Quer dizer, é um julgamento baseado em indício, julgamento apressado, né? Quando ele continua, homens de princípio da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Eu falei, pelo amor de Deus, não sei o que é isso, não.
Eu sei lá nem o que é arguto, quanto mais sofista. Então, nós fomos pesquisar para poder entender o que é isso. Arguto é aquele que é capaz de perceber rapidamente as coisas mais sutis, de espírito sagaz, penetrante. Então arguto é o cara dito inteligente, esperto, que ó, saca as coisas rapidamente, né? Que olha a coisa, já entendeu tudo, já entendeu assim, já inferiu isso está assim por causa disso. Quer dizer, é um cara que é bem inteligente, né? Naquele conceito que a gente tem de inteligente. E o que é sofista? Sofista vem de sofisma. Sofisma é um argumento, ou seja, o sofista é aquele que usa de sofismas. E sofisma o que é? É um argumento falacioso. Mas o que é falacioso? É mentiroso, falso. Né? Em lógica, tem dizendo o seguinte: determinadas afirmações são falaciosas, ou são falácias, ou seja, são falsas, são mentirosas. Então, o argumento falacioso é um argumento mentiroso falso, especificamente apresentado para enganar o interlocutor. Aí eu penso assim, puxa vida, quantas vezes a gente não, inteligentemente, não manipulamos os pensamentos, ainda mais aqueles que são os principais da filosofia, né? Utilizando dessa inteligência, essa capacidade de fazer conexões, de rapidez, de perceber as sutilidades da vida, né? Criamos argumentos que parecem ser razoáveis, no entanto são falaciosos, né? Para poder induzir, enganar quem quer que seja, ou aquele que nos escuta, em nosso favor. Então, quando ele fala que os da filosofia, ou seja, aqueles que fazem as argumentações de nós mesmos, quando fazemos as argumentações das questões principais da vida, né? Dizem que os aspectos mais importantes da vida são aqueles que dizem respeito ao lugar de onde viemos, o que somos e para onde vamos, né? São questões que são colocadas há milênios, e há quem se dedique ao estudo disso. Há em nós os aspectos filosóficos, porque nós estamos sempre questionando, gente, para que eu estou aqui, para onde é que eu estou indo? Então, todos esses aspectos apresentados representam aspectos da nossa individualidade, e que nós trabalhamos, às vezes, mais dedicadamente num aspecto, mais dedicadamente em outro, né? São, vamos dizer, os tripés de sustentação de nossa vida, de nosso pensar. Então, os da filosofia são argutos sofistas do pensamento, ou seja, aqueles que usam, capaz de perceber rapidamente as coisas mais sutis, e usam de argumento falacioso, ou seja, mentiroso, para poder enganar. Então, nós enganamos com inteligência, né? Os do sacerdócio, por que fala do sacerdócio? Né? Claro, nós estamos falando daqueles que são os principais do sacerdócio, aqueles que dedicam a vida ao sacerdócio, ou dedicam a vida nas diversas religiões, ou nos diversos tratos das religiosidades, da espiritualidade, né? Na maioria das vezes, como ele tem dito, por isso que ele fala com raras exceções, né? Porque se conta nos Vedos, são fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Então, eu aponto isso em nós mesmos. E esse é o aspecto mais importante que existe, porque eu acredito que nós temos lidado mais nitidamente, em que nós, né, vamos primeiro analisar o que é fanático. Fanático é que tem zelo excessivo pela religião e se torna intolerante, né? Que não é capaz de tolerar as diferenças. Então, como sacerdotes, aquilo que nós abraçamos como nossa convicção, vamos dizer, religiosa, né? E muitos temos. Quantas vezes eu falei assim, olha, o espiritismo é melhor que qualquer outra religião? Bem, primeiro, eu estou tratando como religião, né? Segundo, que eu já estou contrariando essencialmente o que é a fé, aquilo que o espiritismo essencialmente abraça, né? Que é receber, que é perceber, como diz o Fausto, que todos nós estamos ligados intimamente pelos fios invisíveis do amor. Então, não é ato amoroso na medida que eu condeno ou critico quem quer que seja, que eu não consigo enxergar, assim como Jesus ao caminhar junto com os apóstolos e vira um cachorro morto, já seus restos, né? E todos falaram assim, olha que cheiro, olha que podridão, olha que mal-estar. E Jesus olhou e falou, que dentes lindos, porque os dentes eram brancos e bem apresentados e lindos. Então, quer dizer, eu fugindo à proposição do cristianismo essencial, que agora redivivo pelo espiritismo, né? Eu estou o quê? Reforçando meu fanatismo, a intolerância diante ao outro, diante a aplicação dos outros. E há muitos que fazem assim, principalmente os principais do sacerdócio, com raras exceções.
Agora, não falemos isso como crítica, porque dizer que isso acontece com o outro, com o padre, com o pastor, com o presidente da casa espírita ou com o pai de santo, é excluir de nós mesmos posturas que são nossas, posturas que estão presentes em nós mesmos, né? Na medida em que todos nós, em algum momento, temos um pezinho, porque todos esses aspectos fazem parte da nossa vida no mundo. Ele continua: em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores, e nas finanças, muitos deles não passam de associados da sombra contra os interesses coletivos. Pensemos, em política, sim, a gente pode ver perfeitamente quando fala, porque lá aquele adora se falar de outros países e de várias coisas, né? Porque lá o presidente da Rússia é um tirano que está lá há muitos anos e impõe a sua vontade, ou o presidente não sei aonde que é tirano, né? Tá. Nós temos um convívio político, estamos presentes em sociedade, em estruturas sociais, e toda estrutura social ela é regida pela política, que é de muitos, é o trato de muitos, é você na sua sociedade. E, às vezes, com muito mais evidência do que com raridade, tentamos impor as nossas opiniões, né? Outro dia eu vi muito interessante, a pessoa falou assim: eu posso dar uma opinião? A pessoa falou assim: não, opinião não, mas Pix pode. Se quiser dar um Pix, pode. Minha opinião não estou aceitando, não. Estou aceitando Pix. Né? Então, nós somos tiranos. Né? Se nós percebermos a nossa atuação política, em muitos casos, nós temos sido tiranos. Ele está falando da maioria. Né? Muitos dos maiorais, né? Aqueles que dão atenção maior, que dão mais atenção, né? Esses maiorais que têm a dedicação, são tiranos, que querem impor a sua vontade por acreditarem, terem a presunção, utilizando o seu aspecto científico, né, de que eles têm mais conhecimento do que aí embasam essa crença, né, para impor ao outro aquilo que o satisfaz. Na verdade, eles podem estar camuflados, daí que filosoficamente nós fazemos com argutos sofismas, né, para enganar, e nós atuamos, então, como tiranos, utilizando toda essa argumentação, né? Então, é muito simples a gente falar que, sei lá, o presidente da Venezuela, da Rússia, ou, sei lá, do Cazaquistão são tiranos, é muito simples, porque nos isenta da responsabilidade de avaliar como está a nossa atuação política diante do meio em que atuamos politicamente. Ser cristão é agir politicamente, porque nós entendemos que a vivência do amor divino, a vivência da lei divina, aliás, que é do amor, ela se dá na relação. E a relação é feita de ações e reações, nós com os outros, com a comunidade, com o meio em que vivemos. Não é verdade? Se a primícia básica do amor divino é servir, né? Servir a Deus e servir ao outro, isso demanda convivência em comunidade, né? Veja, não estou colocando aqui circunstâncias específicas, circunstâncias que servem a determinados desenvolvimentos individuais, né, em que a pessoa está isolada do convívio social. Né? Não estou falando de uma maneira geral, nós vivemos em comunidade. E a única forma de cumprir a lei divina é servindo, e só servimos ao outro. Então, nós temos atuação política. Seríamos tiranos na nossa atuação política? Ou covardemente, né? Não covardemente, mas alienadamente ou ilusoriamente, condenaremos, agindo mais uma vez de uma forma isenta, né? Sem se envolver, dizendo que tirano é o outro, aquele que está nos cargos de poder. Não necessariamente. No comércio, inúmeros são exploradores. Né? Nós vivemos na estrutura de comércio, nós compramos coisas, nós vendemos coisas. E há aqueles que os fazem, inclusive nós mesmos, em certas situações, ficamos felizes por ter feito vantagem em algo que nos é do nosso interesse. Né? Avaliemos isso. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das compras quanto aos interesses coletivos. Vamos pensar bem nesse sentido? Eu não sei dizer exemplos, mas quantas vezes nós ficamos felizes por termos angariado lucros, né? E muitas vezes sabemos, né, em nossa vida, em nossa circunstância, de que
embora eu não possa afirmar isso de uma maneira muito categórica, né? Mas há uma desconfiança de que quando há muito dinheiro fácil, há muito sofrimento por trás. Mas isso talvez não nos convenha meter o dedo nessa ferida, né? Parece que estamos tendo posicionamentos de ideologias políticas, o que não é verdade. Nós estamos tentando aqui fazer uma reflexão de alguma coisa. As diferenças são muito grandes entre as possibilidades financeiras das pessoas que vivem conosco, né, de nossa estrutura social. Então, para que alguém tenha muito, alguém tem pouco. Então, nossa percepção sobre os nossos interesses financeiros, né, muitas vezes, por melhor que sejam nossas intenções, por mais que estejamos apenas vivendo dentro de uma estrutura social que assim permite e que assim se estabelece uma ordem, né, não podemos ficar isentos ou omissos de entender que onde alguém tem muito, muitos têm pouco. Não há como ser diferente, porque os bens, embora sejam suficientes no que toca ao alimento, né? Os bens em excesso não tem para todos. Há quem diga que se todo mundo no mundo comesse carne como os americanos comem, não haveria carne suficiente para alimentar todos por um dia. Não é verdade? Então, há diferenças. Então, as nossas atuações, nós vamos condenar os bilionários ou trilionários americanos por conta disso? Eu acho que não tem sentido, né? Então, só um minutinho, gente, desculpa, tá? Então, essas posturas, assim, longe de serem posturas de cunho ideológico, estão apresentando os aspectos nossos, né, que por muitas vezes nós temos mais facilmente condenamos em outros, mas os outros precisam de pix, não precisam de condenação, de nossa opinião, precisamos de nossa atuação, né? Aí ele continua, vamos continuar aqui com o nossa tela aqui. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. O que é uma criatura vulgar? Vulgar no sentido de comum, porque muitas vezes a gente fica achando que vulgar é a pessoa de hábitos baixos, né? De hábitos não muito saudáveis, né? Nossa, que mulher vulgar. A gente fala assim, né? Nossa, não, vulgar ele está colocando aqui a conotação, né, que é muito importante a gente colocar, que assim, comuns, pessoas comuns, que se vê toda hora. Eu sou uma pessoa absolutamente vulgar, não tenho nada de especial, né? Então, para nós vulgar, essas pessoas eventualmente que queiram aparecer, que estejam numa belezura estética, um material muito grande, é no vulgar das coisas, é no comum. É isso que se vê, né, o tempo inteiro, né? Isso é o mais comum. Então, isso não é muito difícil, não, né? Basta, né? Ou seja, basta que você se empenhe e que tenha essa moral não muito crística, vamos dizer assim, que seja mais viável o bem-estar que você procure para si, os interesses que você tenha para si, sobrepondo aquilo que nós temos buscado como valores crísticos em nossa vida. Então, ser os primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Por quê? Porque nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Então, veja, para nós, lugares, o departamento do mundo materializados, os principais devem ser os primeiros a serem servidos. Eu amo, falo do fundo do meu coração, porque eu estou em desenvolvimento. Reconheço em mim, sem a ilusão, né? Sem a ilusão de achar que eu estou numa posição diferente, de que eu adoro ser o primeiro a ser servido. Quem de nós não gosta? Né? Nós, e conta, às vezes, com a obediência compulsória. O que é compulsória? É compulsória porque ela não é por escolha, ou por escolha, eu vou até ver o sentido exato da palavra compulsória, para a gente não falar é, bobagem. Ó, compulsório, que tem o efeito de compelir, obrigatório, quer dizer, com obediência obrigatória de todos. Eu exijo a obediência obrigatória de todos, mas essa obrigação se dá em função de uma condição de opressão, né?
Eu quero que todos me sirvam, mas por quê? Porque eu represento uma situação em que eu tenho um poder material sobre outra pessoa. Então, olha, ela é obrigada a me servir, porque senão ela não tem um salário, ela não vive, ela não come. E quem não quer ser servido primeiro? É, parece que servir é só coisa de garçom. Não, não é não, né? Esse servir refere-se a dispor as questões materiais para poder atender o meu anseio de ter os aspectos materiais de conforto em primeira instância. Né? É como nós dissemos antes nós vimos que existem diferenças muito grandes no aspecto material. Há pessoas que não têm recursos financeiros e aqueles que há recursos financeiros. Para ambos, são necessidades de aprimoramento do seu espírito eterno. A nossa estrutura cultural coloca, muitas vezes, naquele que não tem dinheiro, a ideia de que é necessário para que ele seja feliz ter determinadas coisas. E, daquele outro, há uma certa compaixão, uma certa empatia por aquele, supondo que ele sofre pelo fato de ele não ter dinheiro. Então, há uma mistureba muito grande nessas histórias, porque em todos nós, mesmo no pobre como no rico, existirá sempre esses aspectos da ciência, o aspecto da política, o aspecto financeiro, o aspecto do comércio, o aspecto sacerdócio. E eles se misturam nas escolhas que nós fazemos diante das situações que o mundo nos oferta. As situações que o mundo nos apresenta. E nós vivemos num mundo de relação. Né? De relações e ações. De reações e ações. Então, se nos movemos por essas vontades, como ele está dizendo, que eu quero ser o maioral, eu sou o maioral, e nós vivemos, nós todos representamos em todos os aspectos, querendo ser o melhor, e que olhem para mim como eu sou belo, bonito, de uma belezura danada, né? Nós viveremos sempre nesses conflitos, uma coisa servindo a outra. Aquele tirano utilizando filosoficamente de argutas sofismas para poder impor a sua vontade e, eventualmente, obrigar aqueles que estão na situação material inferior a servir-lhes, a servi-lo. Olha, nós estamos... É muito fácil apontar isso nos demais, agora em nós mesmos, vamos descobrir em nós mesmos o que nós temos feito em relação a isso. Veja, mas em cristianismo puro, os espíritos dominantes, o que são dominantes? Aqueles que efetivamente ditam, estabelecem, comandam. São os últimos nas recepções dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. Hoje nós estamos conversando, ela falou o seguinte, que às vezes a gente recebe alguma coisa, né? Como eu estava comentando com ela, como é que nós recebemos algumas coisas de forma revoltosa, queremos não viver essas experiências dolorosas, né? Nós entendemos elas como de forma revoltosa, dizendo assim, porque eu, oh meu Deus, justo eu que estou tão bonito, olha, tem até um cabelo aqui, olha, eu estou até com uma camisa bacaninha, justo eu. E ela lembrou, pois é, os primeiros cristãos iam cantando para as arenas serem devorados. Parece maluquice, né? Não, mas eles iam cantando porque o símbolo disso é a percepção de que tudo que lhe é apresentado sob os olhos de Deus, Pai, não é nem pai, nem mãe, né? Pai, Deus que é superior a pai e a mãe, sem preferências, que é de todos nós, né? Pai, é de que é bom para a gente, porque é soberanamente bom e justo. Então, se era aquilo que ele é apresentado, enfrentemos com alegria as adversidades que eventualmente possam nos causar dor. Puxa vida. Como ele disse, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios. Então, a sua verdadeira, a sua fé mesmo, a sua confiança de que está sendo amparado, lembrando também que como ela disse, né? Está sempre conosco, nunca nos abandonando. Né? E aí se dispõe a ser servos reais, a quantos lhe procura colaboração fraterna. Porque o serviço, o bem que nos é feito por Deus, ele pode ser feito na forma de quem nos busque o auxílio ou na forma de uma dor a ser vivenciada. Então, os dominantes
serão servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. Né? Aí ele fala, é por isso que em todas as escolas cristãs, então ele fala, escola é lugar de aprendizado, ok. Então, nas escolas são os diversos segmentos do cristianismo, como catolicismo, protestantismo, todos aqueles que querem abraçar a ideia vivenciada por Jesus exemplificada, então são escolas de aprendizado, né? Nesse processo de aprendizado, de onde se colocam estudiosos, muitas vezes não são muito, como diria, discípulos, às vezes são apenas estudiosos, há inúmeros pregadores. Né? Eu aqui dando um de. Por isso que eu chamo de reflexão, que eu não quero pregar, eu quero tratar para que para trazer para a nossa ideia. Né? Para que a gente possa discutir e fazer um berço de pensamento para nos considerar em todas as questões colocadas, e analisarmos e, com isso, acharmos recursos em nós mesmos para darmos passo no sentido de cada vez mais nos aproximarmos de Cristo. Cada vez mais acharmos recursos para confiar, para poder confiar, como a Aldinha fala, que ela fala assim, podem confiar. Aqui ela fala, podem confiar, e eu acho maravilhoso isso. Né? Então, é por isso que nós estamos aqui refletindo. Então, nas escolas crianças, há inúmeros pregadores, mas que efetivamente, né, tem todos os outros aspectos políticos, filosóficos, né, sacerdócio. Tem muitos mordomos, aqueles que servem as benesses, né, que estão ali, turbas de operários, de trabalhadores, cooperadores do culto, né, que trazem a aguinha, que trazem a florzinha, que ajudam, que marcam e tudo. E polemistas valiosos. Por que são polemistas? O que é polemista? Aquele que trava polêmica. Né? O que é polêmica? Que suscita divergência. Não quer dizer que não é. Por que eles são valiosos? Porque isso é necessário. No momento que nós colocamos aqui, nesse estudo, nessa reflexão sobre o texto de Evangelho, do Emmanuel, nós estamos fazendo uma polêmica. Porque nós estamos colocando aqui assim, puxa, foi colocado então, eu acho que é uma polêmica valiosa, em que as pessoas podem não acreditar ou não querer entender que se trata dos aspectos sacerdócio, político, financeiro, comercial, em nós mesmos, mas no mundo, e que nós estamos apenas apreciando. Não, eu trago uma polêmica dizendo, olha, não, isso é para trazer sobre nós mesmos, para estudarmos sobre esse viés. Mas essa polêmica, às vezes, traz confrontos de ideias, de aperfeiçoamento de interpretação. Então, são valiosos. Não quer dizer com isso que não tenha sua validade. Né? O que quer dizer que é por isso que doutores da letra, aqueles que verdadeiramente estudam, né? É muito importante ver, tirar, que conseguem entender aquilo que foi dito. Nós estamos fazendo alguma coisa que é feita ao doutor da letra. Intérpretes competentes, reformistas, aqueles que querem aperfeiçoar essas interpretações feitas, atribuindo a elas novas percepções, novas informações, né? Mas raríssimos apóstolos. Isso é muito importante. Por que ele fala raríssimos apóstolos? Porque o apóstolo apóstolo é aquele que efetivamente seguiu Jesus. Serão os 12 os apóstolos, mas nós podemos colocar como apóstolos. Aquele que efetivamente segue, vive como Jesus viveu, ou se propõe a viver como Jesus viveu. E Jesus não estava no mundo para fazer polêmica, muito embora para nós, que não somos Jesus, isso nos sirva como caminhos de aprimoramento, de questionamento de nós mesmos, nem de ser reformista, ele foi, né? Então, o apóstolo é aquele que não entra nessa discórdia, que não entra nessas questões. Ele pode participar no sentido de fazer crescimento. O apóstolo que procura viver como Jesus viveu. Aquele que se coloca como discípulo para ser como apóstolo. Né? Essa que é a questão. Então, quando se coloca que raríssimos são apóstolos, são aqueles que, no meio dessa história, servem. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho. Veja, quando nós começamos a pegar esse texto, nós já imaginávamos que o sacerdote, o financista, o comerciante, o filósofo, eram outros. Eu poderia ser um deles, porque eu vendo roupa, então sou do comércio.
Aí eu poderia ser um dele, porque eu sou, mexendo com o Fernando, meu Fefe, meu queridíssimo amigo, eu sou professor de química, então eu sou da ciência. Não, nós somos todos eles. Todos eles carregam, é inerente da condição humana que dizem as diversas extensões nossas, né? Até da arte e assim por diante. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Então, veja, ele ressalta aí o que há em nós, né? Que o aspecto crente, mas nós podemos ser crentes, como normalmente é dito, é crente por abraçarmos vamos dizer, a crença, que não quer dizer a fé, a crença em Deus, a crença em Jesus, né? E nos tornamos combatentes. Então, nós utilizamos, que eu acho muito interessante, porque há tantas denominações religiosas, me parece o seguinte, que há, mais uma vez, o homem velho querendo dominar aquilo que não lhe pertence, ele quer enquadrar a espiritualidade dentro de aspectos que ele possa dominar, daí a religião. Olha, para aí que cria-se dogmas, que é algo que eu possa controlar o outro, controlar turbas, controlar comunidades, que é atuar como tirano político no trato disso. Então, há crentes que se dispõem ao ensino, né? Ele pode ensinar letras. Aqui nós podemos refletir, ensinar com ações, né? Ao conselho, prontos ao combate espetaculoso. Aí ele me disse isso, eu disse aquilo para ele, né? Eu estou vendo aqui, às vezes, uma história falando de um grupo que eu pertenço aqui, um determinado pessoa fantástica, primorosa, estava comentando com um determinado repórter, o jornalista, dizendo assim, que diante da evidência do Covid, ele concluiu que Deus não existe, né? Então, um argumento sobre como de vista filosófico é interessante que se faça. Por quê? Porque ele é um valioso, né, argumentador. E é importante, é muito importante. Ele cumpre esse papel, porque ele é um maioral no campo da filosofia. E ele pode ser uma exceção, ele não quer apenas fazer, ele não está querendo criar argutos sofismas, não. Ele quer é muito importante haver esse negócio. A questão é que nós nos entregamos como crentes a essas questões e gostamos de que, eventualmente, nos saiamos melhor em discussões que não levam a nada, que não recolhem, que não aprimoram. Eu vou contar para vocês duas situações que eu achei, três coisas que eu acho muito interessantes. A primeira delas foi o seguinte, eu estava conversando com um amigo querido, que é advogado, né? E é um advogado bacana toda a vida. E certa vez ele diz que não acredita em Deus, não acredita nas coisas, eu escuto, porque, na verdade, ele acredita que não acredita, né? Mas aquilo que o move são os valores cristãos, mas eu não preciso dizer isso para ele. E aí ele pega e vem falar numa determinada situação de um senhor velhinho, numa comunidade, que tal, que o coração dele fez isso, e fez o questionamento sobre, misturando talvez esses aforismos, que às vezes não são verdadeiros, né? Essas expressões comuns, onde está Deus, que como é que pode, que permite o senhor de 70 que não tem nem avô, que não tem família, que isso, aquilo e tal, e que ele vai agir, que vai fazer isso, aquilo e tal, e me questionou, né? Sabendo das minhas, né? Do meu caminho de tentar me aprimorar moralmente, seguindo o espiritismo. Eu falei assim, olha, eu não tenho que dizer o que eu posso dizer disso, que você tem um coração sensível. É tudo que eu posso dizer para você, né? Por que eu estou dizendo isso para ele? Podíamos argumentar, não, porque isso era necessário para o desenvolvimento dele, etc. e tal. Talvez não fizessem eco e de nada serviriam, mas a única coisa que poderia me aproximar dele era observar o que de real havia, que era o seu coração bondoso, e que eu estava feliz de ver nele essa pessoa que estabelece empatia, independente das intelectualidades que a permeiam, né? Mas que transformasse nisso numa ação de amor. É a manifestação da empatia, da compaixão ali sendo presente, e isso, no meu entender, é Deus presente nele, né? É o princípio de cada um, né? O conceito maior de Deus estava sendo expresso ali, independente das falas de contorno religioso, espiritualista. Eu acho isso fantástico. Gostaria de que minhas ações, nas percepções do mundo,
sejam muito mais próximas de Jesus, sem precisar tocar em nome de Jesus. A não ser, evidentemente, nesse momento que cumpre a função de refletirmos, e refletir de tal forma que haja sintonia com as coisas que temos percebido, sentido, né? Sem se misturar com elas. Outra coisa é que eu vi uma coisa interessante na internet, de vez em quando aparecem as coisas boas. Uma pessoa falando que chegou para o mestre e disse assim para o mestre budista, não sei, o Dalai Lama, não, perdi, assim, eu gostaria de dar o devido crédito, né? Porque nunca se sabe se de fato veio daquele, né? Falou assim, mestre, eu quero ser feliz, né? Como faço? Aí o mestre falou assim, para começar, você tira o eu, porque quando você tira o ego, já começou, né? E depois você tira o quero, porque aí você está tirando o desejo. Sobra o quê? Ser feliz. Então seja feliz. Eu achei isso fantástico. Claro que nós podemos fazer acepções, ainda mais quem se aprofunda nos estudos da psicologia, dessas questões né? Do ego, do eu, ou do desejo, que conotação ele tem o desejo, como forma motriz de ir atrás, de querer e tal, mas esse querer eu acho que remete muito mais à satisfação de caprichos, de situações, ou entendimento do que é felicidade e tal, mas é isso, ser feliz é uma opção, né? Achei muito interessante. E para fechar, eu gostaria de relembrar aquilo que para nós gostaria que a gente refletisse bastante, porque isso eu acredito que traduza todo esse texto. Algo que já foi dito aqui com muito carinho, né? Eu queria finalizar apenas que não é com o texto do Emmanuel, não. É algo que já foi dito aqui muitas vezes e que reflete, na minha opinião, deve ter sido o Emmanuel também, porque é tão lindo, que é o SOS. Vocês lembram do SOS? Eu acho que isso traduz tudo isso que esse texto está falando. É o que nós precisamos, eu digo precisamos assim, precisamos se queremos nos tornar, nos envolver nesse processo de tornarmos cristãos. É o SOS, que nós lembramos que é silenciar, orar e servir. É isso que eu quero buscar. Eu não consigo ainda, mas estou me colocando na luta. E convido a todos que nos coloquemos na luta de servir, orar e silenciar, ou orar, silenciar e servir, ou silenciar, orar e servir. A ordem dos fatores não altera o resultado. Tá bom? Vamos levar o pensamento agora, aproveitando esse embalo, que a lembrança de Jesus, que a vida inteira, no seu exemplo, serviu, orou e silenciou. E que só abriu a boca quando precisou, quando reuniu, quando agregou, quando recebeu, quando fez bem para quem quer que seja. Vamos lembrar os momentos que engolimos, às vezes uma dor que para nós poderia ser insuportável em determinadas situações, e agradecer profundamente ao nosso Espírito Protetor, que, inspirado por Jesus, nos deu força, nos deu a possibilidade de nos calar e a transformação que isso causou. Vamos pedir perdão ao universo, a nós mesmos, pelas vezes que não contivemos nossa palavra. E vamos pedir pela oportunidade de, em cada situação do futuro da nossa vida, possamos perceber que é nosso tempo de servir e que possamos silenciar e que sejamos embalados pelas orações que fizermos a todo momento, em cada ato de amor que tivermos. Agradecemos profundamente ao Dr. Bittencourt e sua equipe pela sua água fluidificada que nos traz o remedinho tão necessário, pela oportunidade que temos de, superando, vivenciando as dores que nos visitam, possamos superar os sofrimentos que nos entregamos, transformando toda a nossa vida. Grande oportunidade de crescimento do nosso espírito eterno. E que tenhamos sempre o exemplo de Jesus, sempre considerado nas decisões que tomamos todos os dias em nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.